Motor aí removido, ó. Pra galera aí que não conhece, esse motor tá iniciando, a gente só vai dar um passeio aí em volta do motor e informar aí o nome de algumas peças aí para quem está iniciando aí. Nós temos aí o motor da Ranger, ó, 2.5. Ela tem aí, ó, coletor de plástico, né, um polímero de alta resistência. Aqui nós temos, ó, sensor de temperatura da água, embreagem. Muito importante aqui, ó, nesse motor nós temos aqui, ó, o Modine, e aí o resfriador de óleo, né? É assim que a retífica faz, tá? Vida de mecânico não é fácil não. Eu já fiz muito aí, ó. Motor de maré. Eu odeio esse negócio de vídeo de venda, não sei fazer isso. Então, pessoal, dando início aí à nossa análise de planicidade, é importante que a superfície do bloco esteja limpa. A lixa que eu vou estar utilizando aí é uma lixa 400 para não agredir a superfície do bloco. E com a nossa régua de verificação de empeno, a gente vai passar aí a nossa tinta na régua e a gente vai estar passando ela no bloco para pegar os pontos altos e baixos por conta do empeno. Eu vou passar a régua em todo o bloco e a gente já vai observar aí, ó, os pontos de empeno do bloco. Nessa região aqui, ó, que a tinta não atingiu, são os pontos de empeno. Nós sabemos aí que a junta de chapa, ela só veda aí 5 centésimos, então a gente não vai poder utilizar essa junta aqui. Esse bloco a gente vai enviar para a retífica para fazer a plana da superfície, e no cilindro nós vamos primeiro fazer um brunimento e conferir a medida entre pistão e cilindro para ver se vai haver necessidade de retificação. Já vindo aqui para o cabeçote, nós vamos fazer o mesmo procedimento. A gente vai estar utilizando aí um pouco de pasta na régua. Com o cabeçote limpo, da mesma forma do bloco. Eu vou passar a régua aí no cabeçote, verificando os pontos de empeno. Vocês podem observar aí, ó, o cabeçote foi o que mais sofreu. Pessoal, o bloco já foi encaminhado para a retífica. Está aqui de volta, ó. E qual o nosso procedimento agora, antes da montagem? Para evitar da gente fazer a montagem do motor e depois precisar desmontar novamente para corrigir alguma coisa. Tem alguns critérios que nós temos que analisar antes da montagem. E um deles aí é a face do bloco. A face do bloco, vocês vão ter que examinar no mesmo procedimento que nós fizemos para verificação do empeno. Passar a régua para ver se a gente ficou com a usinagem, com a planicidade boa. Beleza? O próximo passo do análise desse bloco, nós vamos medir o diâmetro do cilindro para ver se ele está dentro dos padrões que a montadora recomenda. Nesse caso aqui, o bloco vai continuar na medida standard. Então nós vamos estar fazendo a conferência dos cilindros para ver se dá para montar dessa forma. Vem para cá. Método mais fácil aí
da gente estar analisando o diâmetro do cilindro. Primeiro passo, eu vou pegar o pistão desse mesmo cilindro. Nós temos aqui até a nossa marcação aqui. Ele é o pistão número 4. Pegamos aqui o pistão número 4 e nós vamos fazer a medição dele, onde tem aqui, ó, a referência, ó, para medição na saia do pistão. Eu vou utilizar um micrômetro de 75 a 100 milímetros e nessa região aqui, ó, eu vou efetuar a medição. Ó, eu tenho uma medida aí, ó, de 88 e 46 milímetros. O que eu vou fazer aí agora? Eu vou pegar essa medida e vou transferir para o súbito. Vou transferir aqui, ó. Vou pegar o micrômetro, vou colocar ele aqui, ó, no meu súbito. E vou vir aqui e vou zerar o relógio comparador. Quando o relógio comparador estiver no cilindro, que ele atingir o zero, ele tem a mesma medida do pistão. Correto? Vamos lá. O que vai ser aqui o diâmetro do cilindro? O diâmetro do cilindro vai ser a medida que eu encontrei no pistão mais a soma do que o relógio aqui deslocado zero. Então, ó, eu tenho aqui, ó, eu vou balançar o relógio, ó. Eu tenho aí, ele deslocou 3 centésimos do relógio comparador. Então eu tenho lá 88 e 96 mais 3 centésimos, eu tenho aí 88 e 99. O diâmetro do cilindro aí recomendado é 89 milímetros. Então aí um centésimo aí é tolerável, aí dependendo da temperatura do instrumento que a gente está usando. Então, essa medida aqui do cilindro está correta. Outra análise que eu já acho nesse momento aqui é a folga entre pistão e cilindro. Se ele correu aqui 3 centésimos, eu tenho aqui, ó, uma folga entre pistão e cilindro de 3 centésimos. O recomendado aí nesse motor 2.5 é de 2 a 4 centésimos, então a minha medida aí está correta. Esse procedimento eu vou repetir em 3 pontos no cilindro. Na parte superior, depois eu vou descer no meio do cilindro para fazer a medição e depois lá embaixo. Não pode ter conicidade, o cilindro não pode estar cônico. Ou seja, eu achar uma medida em cima e outra totalmente diferente embaixo. Depois que eu efetuar a medição nesses 3 pontos, eu vou tirar o meu súbito e vou fazer a mesma verificação nesses 3 pontos, ó. Olha lá, 3 centésimos que me deu aqui. 3 centésimos novamente e depois lá embaixo, ó, a mesma medida.
Esse procedimento eu tenho que repetir nos demais cilindros com o respectivo pistão, ou seja, se eu for reaproveitar o pistão, a medição que eu tenho que fazer com esse pistão é nesse cilindro e assim sucessivamente. Ok? Santinhos, próximo procedimento é nós verificarmos o furo do munhão, onde vai ser alojado aí a árvore de manivela. Aqui tem um diâmetro especificado pelo fabricante. Se você for pegar um motor que você não tem a medida recomendada, o que você pode fazer? Você vai medir a parte do munhão da árvore de manivela, seguindo o mesmo procedimento do pistão para a análise do cilindro. Você vai medir o diâmetro do munhão da árvore de manivela e o que sair aqui no meu relógio comparador, eu vou somar com aquela medida e vou achar qual é o furo aqui do alojamento no bloco. Mas nesse caso aqui, vocês já vão ter a medida especificada que nós vamos estar mandando para vocês no manual. Eu sei que o fabricante me recomenda que esse furo tem que ter 57 milímetros e 1/100 a 57 milímetros e 4/100. Então eu posso pegar direto aí o meu micrômetro, colocar essa medida, coloquei aqui, ó, 57 milímetros. Eu coloquei no meu micrômetro e transferi aqui para o meu súbito. E agora eu vou ver o que saiu do relógio e vou somar essa medida e vou achar qual é o diâmetro do furo ali, ver se ele está dentro do especificado. Eu fiz uma adaptação aqui, ó. Eu tive que mudar o lado da ferramenta, que o ajudante aqui sumiu com a ferramenta, então aqui é só para a gente ter uma base, tá? Para vocês não acharem que eu estou usando a ponta do súbito errado. Agora eu introduzo o meu súbito e verifico ali qual é a medida que vai me dar aqui, ó. Olha lá, ó. Ele saiu aqui, ó, 1/100 do relógio. Então eu vou somar os 57. Então eu vou somar os 57 milímetros que eu já coloquei no meu micrômetro e somar mais 1/100 que veio aqui no relógio. Então a medida aí está dentro do especificado, está em 57 milímetros e 1/100. Beleza. Esse mancal aqui fixo, eu não tenho problema. Eu vou repetir esse procedimento nos demais. Um fato aqui que nós não vamos conseguir analisar é o alinhamento dos mancais. O alinhamento dos mancais, em caso de um superaquecimento muito forte, ou uma quebra de biela, ou o motor bateu fixo, aí não tem jeito. A gente vai ter que mandar o bloco para a retífica e fazer o alinhamento dos mancais. E na hora de vocês também utilizar a base do súbito aqui dentro, tem que tomar cuidado que ele costuma arranhar aqui no furo. Beleza? O procedimento é esse. E vamos seguindo aí agora com a verificação da árvore de manivelas. Seguindo aí com a verificação da árvore de manivela, é importante, pessoal, antes da minha montagem da árvore de manivela no bloco, eu estou examinando o diâmetro do munhão e do moente. Então, como é que nós vamos fazer essa verificação? Nesse caso aqui, você tem que ter o micrômetro de 50 a 75 para fazer a análise da medida. E importante, eu estar medindo em duas posições, em cruz, em forma de cruz, para a gente saber aí se existe algum tipo de ovalização. Então, a medida encontrada, recomendada pelo fabricante no ferro de fixo, é de 51,97 a 52. Eu tenho essa tolerância aí
de 3 centésimos que permite a minha montagem. Então você vai estar verificando em 2 posições. Ó. Aqui nós temos 51,97. Está na medida aí de entrada. Então nós podemos continuar o nosso trabalho aí sem problemas. Agora nós vamos medir o ferro de biela. Ó, 51,97, pessoal, tá aqui no fixo. No ferro de biela, mesma medida, pessoal, a mesma medida standard do ferro de fixo. Nesse motor da Ranger 2.5 é a mesma medida para o ferro de biela. Nós vamos medir em 2 posições, tá? Cruzado, e ver se ele está dentro da tolerância. Se estiver dentro da tolerância, a gente mete brasa. Agora, nós vamos fazer aqui uma aula teórica com relação à medida dos casquilhos. Um motor standard, os casquilhos, eles têm medidas em milímetros. Então não é eu chegar lá na loja, me dá um casquilho standard e meter aqui e vai dar certo. Não. Medida original standard, os casquilhos têm mais de uma medida. Então nós temos, por isso que é importante nós estarmos medindo individual os ferros de fixo ou de biela, para a gente estar fazendo a compra dos casquilhos em milímetros. Beleza?